oeste da Flórida, a gente está correndo um grande risco. O governador... Furacão Milton, o que Deus está nos dizendo? Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Que a presença do Senhor seja sobre a sua vida neste momento. Para começarmos nossa reflexão, convido você a meditar comigo em uma palavra poderosa das Escrituras. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 91, 2. Em tempos de incerteza e tribulações, como o que estamos prestes a discutir, é crucial lembrar que Deus está no controle e é nosso refúgio seguro. Antes de mergulharmos no tema central deste vídeo, quero fazer um pedido especial a você, nosso querido espectador. Se você tem sido abençoado por esses vídeos e deseja continuar recebendo mensagens inspiradoras como esta, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa ser notificado de cada novo conteúdo que lançamos. Deixe também o seu like, pois ele nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas com a palavra de Deus. Nos comentários fixados, deixamos o link para o nosso grupo de oração, um espaço onde intercedemos uns pelos outros e buscamos a face do Senhor. Estou ansioso para ler o seu comentário e saber como Deus tem falado ao seu coração através destas mensagens. A sua participação é fundamental para podermos continuar trazendo conteúdo edificante e de qualidade, sempre buscando glorificar o nome de Jesus. Agora, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. O furacão Milton está se aproximando e o pastor Lamartine Pozzella traz um alerta chocante que não podemos ignorar. O que este fenômeno natural pode nos ensinar espiritualmente? Como devemos nos preparar tanto no físico quanto no espiritual? Acompanhe com atenção, pois a mensagem de hoje traz um profundo chamado à vigilância e confiança em Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida enquanto assistimos e refletimos sobre essa palavra poderosa do pastor Lamartine Pozzella. Costa oeste da Flórida, a gente está correndo um grande risco. O governador da Flórida, para vocês terem uma ideia, o Ron DeSantis, ele quando foi falar, eu ouvi o discurso dele ao vivo, ele falou assim, olha, se você está na zona de evacuação, saia, porque senão você vai morrer. Não existe chance de você permanecer e continuar vivo. Então, saia, fuja. E por causa desses alertas, mais de 2 milhões de pessoas já evacuaram. E ainda estão evacuando a Flórida. As estradas estão lotadas, andando devagarinho. Mas todo mundo fugindo desta tempestade que eles estão chamando de a besta. Ou chamando de a tempestade monstro. Então eu vi vários depoimentos que cortaram meu coração. E quando a gente tem o coração quebrado, a gente pode interceder. Porque só Deus pode, sabe, de alguma maneira amenizar isso, embora nós saibamos que isto são os sinais dos tempos que Jesus falou. Então eu vi, por exemplo, um velhinho da cidade de Tampa que mora num barquinho. E ele disse que ele não ia embora, porque quando viesse o furacão, se ele fosse embora, quando ele voltasse, a casa dele ia ter desaparecido e ele ia ser morador de rua. Mas se esse homem não sair, ele vai morrer, porque aquele barquinho vai ser jogado pelas ondas como se fosse um barquinho de papel. Então é muito triste, gente, é muito triste, e nós podemos orar, porque nesta hora, quando o povo de Deus se junta em poder, em corrente de oração, a palavra de Deus diz que muito pode na sua eficácia a oração dos justos. Agora, sem dúvida alguma, nós estamos vivendo, irmãos, aquele tempo que Jesus chama de princípio de dores, e este termo princípio de dores fala das dores de parto. Porque assim como o corpo da mulher avisa que está chegando a hora do parto, com dores de parto, Jesus disse que estes sinais da natureza seriam um aviso da sua vinda. Eu quero começar lendo para vocês uma profecia que Jesus
trouxe lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25, que diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra a angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Eu sempre que lia, aqui fala de sinais no sol, a gente tem visto eclipses, na lua, né, eclipse solar, lunar. Mas aqui o que eu quero falar para vocês hoje é sobre a angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Eu sempre interpretava isso como sendo tsunamis. E o Senhor falou para mim nesta madrugada: não são tsunamis só. Isto daqui é o resultado de um furacão. São essa tempestade chamada de storm surge, que é uma tempestade que vem junto com ventos poderosos, com som ensurdecedor, ventos que arrancam árvores, derrubam postes, fazem carros voar, arrancam casas inteiras, levam pessoas, e as nações ficariam angustiadas por causa do bramido do mar e das ondas. Agora, sabe por que eu digo que isso é muito pior do que uma tsunami? Porque uma tsunami vem, passa e já deixa lá o seu, vamos dizer assim, a sua destruição. Mas um furacão, gente, dura muitas horas, dura 9, 10, 12 horas, com aqueles ventos horrorosos, de ventos. Gente, um furacão de categoria 5 é acima de 260 km por hora, com os wind gusts, que são aquelas rajadas de vento, com mais de 300 km por hora. Não tem uma casa que resista. Quando esses wind gusts, quando esses ventos de rajada batem a 300 por hora, não tem nada que resista. Se for um caminhão que é pego, ele é jogado. Se for um carro, é jogado. Se for uma casa, é jogada. Então, e isso traz o mar inteiro para dentro da terra, gente. Então, o Senhor falou comigo: essa angústia que você está sentindo, meu filho, é a angústia que as nações estão sentindo. Aí eu comecei a procurar os vídeos no mundo inteiro falando deste furacão. O mundo inteiro, os próprios meteorologistas, os cientistas estão desesperados. Sabe por quê, gente? Porque a atividade de furacões, nós estamos na época na temporada de furacões, mas só que agora os furacões não são de categoria 1, 2, o 3, são furacões devastadores, e o número desses furacões vai aumentar cada vez mais. Eu vi um depoimento de um meteorologista na Califórnia. O homem estava chorando, gente. Ele lida e trata com isso, porque ele está vendo as imagens do espaço, dos satélites, e ele está prevendo com o olhar de quem conhece. Olhar de quem conhece o negócio. E ele sabe que o que virá é algo muito terrível, gente. Então eu, que já experimentei 2 furacões de nível 1, fiquei apavorado, gente, apavorado. Eu abri a porta assim, vendo a chuva era horizontal, não é chuva assim, é vertical, é horizontal. As árvores todas no chão. No dia seguinte a gente sai, tudo derrubado, árvores derrubadas, esse debris, né, que são os escombros, tudo jogado, uma sujeira e, sobretudo, vidas que se perdem. Lá em Orlando, como está bem no centro do estado, não vai ter o problema, por exemplo, das ondas chegarem lá, da storm surge chegar, mas em toda a costa da Flórida, gente, vai ter ondas invadindo a terra. Quer dizer, os prejuízos vão ser bilhões. Imagine você voltando para sua casa e você não encontrando nada, ou você não encontrando nenhuma das suas lembranças, dos seus álbuns de fotografia. Sabe, é uma tristeza. Eu vi testemunho de algumas pessoas dizendo: olha, eu estou tentando levar coisas que são importantes para mim, porque eu sei que quando eu voltar, talvez a minha casa não esteja aqui, ou se tiver, eu vou perder tudo. Então as pessoas estão tristes, estão chorosas, estão saindo, mas com pesar de olhar para trás e saber que, mesmo que tenha seguro, gente, eles vão perder coisas muito importantes. Então nós precisamos orar, porque muito pode na sua eficácia a oração do justo.
Então, meus queridos, vamos estar orando. Eu queria falar mais a respeito disso. Eu quero trazer aqui para vocês um entendimento sobre a palavra de Deus, porque eu convoquei vocês para oração. Aí alguém vai dizer, mas pastor, nós vamos orar porque isso é um fenômeno da natureza. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Lá em Hebreus capítulo 1, versículos 6 a 8, o livro de Hebreus está comparando o poder de Jesus com o poder dos anjos. E aí, quando ele vai dizer que os anjos são muito poderosos, e ele diz assim, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem a Cristo, né? Mas quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e seus ministros labaredas de fogo. O livro de Hebreus, a palavra de Deus está dizendo que por trás de tempestades existem anjos. Existe a atuação angelical. Deus usa os anjos para provocar ventos e tempestades. Aí, obviamente, alguém vai dizer, mas pastor, isso aí são fenômenos climáticos. Sem dúvida alguma. Concordo com vocês. Mas existem tempestades que têm uma origem espiritual também. E Jesus está dizendo, olha, os anjos são poderosos, eles são aqueles que provocam tempestades, mas o Filho, ele está sentado no trono, ele é muito superior. Isso a gente vê o entendimento disso quando Jesus vai atravessar o mar da Galileia. Na verdade, ele estava dormindo, os discípulos remando, saíram da região de Cafarnaum, atravessando o lago, indo para a cidade de Gadara, onde tinham os endemoniados gadarenos. E veio uma tempestade brutal, a ponto dos discípulos acharem que iam morrer. E eles acordam Jesus e dizem, Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Nós vamos morrer aqui, Senhor, você não vai fazer nada. E naquele momento Jesus levanta e diz para o vento, acalma-te, e emudece. E o vento se aquietou. E fez-se grande bonança, ou seja, o Filho de Deus tem poder sobre os ventos. E tem poder, inclusive, sobre demônios que podem estar por detrás de tempestades. Alguns teólogos acreditam que naquela tempestade, não são todas as tempestades, algumas são meramente de fenômenos climáticos, mas alguns teólogos acreditam que aquela tempestade, ela tinha um fundo espiritual, porque eram os demônios que estavam lá na cidade de Gadara. Jesus ia lá para expulsar os demônios dos gadarenos, vocês lembram? E os teólogos dizem, não, eles estavam tentando impedir que Jesus chegasse lá e libertasse aqueles endemoniados, que tinham muita autoridade e botavam medo em todo mundo. E Jesus, ele repreende o vento e houve paz e bonança. E os teólogos dizem, na verdade, ele estava repreendendo não só os ventos, mas também os demônios que estavam por trás. Por quê? Porque esta capacidade e esta habilidade, de mexer com os ventos é uma capacidade angelical. E os demônios não perderam essa capacidade. Então, alguns teólogos, isso é uma teoria, não estou afirmando com certeza absoluta, mas existe uma possibilidade de que isso seja verdade. Mas aí alguém vai dizer assim, mas pastor, se Deus está querendo usar isso como um elemento didático para mostrar para as pessoas que está chegando a hora de Jesus vir buscar a sua igreja, Deus não vai desviar essa tempestade. Faz sentido também. Mas nós podemos orar para que Deus diminua a força, que ainda assim haja um elemento didático, que Deus possa mostrar para as pessoas que está chegando a hora, porque tem gente que está dormindo, né, gente? Compartilha, comente e envie para alguém nos seus grupos de WhatsApp, porque todo mundo que receber, se cada um que receber passar para mais alguém, nós vamos ter uma corrente de oração poderosa que pode mover o coração de Deus. Amém? Que haja salvação, que haja arrependimento e que haja glória para o nosso Deus. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e quero te convidar a conferir os comentários fixados aqui embaixo, onde você encontrará o link para o nosso grupo de oração. Esse espaço foi criado para que você possa se unir a nós em campanhas de fé e também compartilhar os seus testemunhos de vitória com outros irmãos. É uma oportunidade preciosa
para que você e sua família sejam fortalecidos espiritualmente, unidos na oração e na busca pela presença de Deus. A palavra de Deus nos revela no Salmo 133:1: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Participar de um grupo de oração é uma maneira poderosa de fortalecer sua fé e de se cercar de pessoas que, assim como você, acreditam no poder transformador de Deus. Cada testemunho que compartilhamos pode renovar nossa esperança, e cada oração em conjunto provoca um impacto tremendo no mundo espiritual. Então mantenha-se firme e conectado à sua jornada de fé. Continue buscando a face de Deus e se fortalecendo diariamente através da oração. Até nosso próximo encontro. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre você e sua família, trazendo bênçãos e proteção em abundância.